Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 139. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 21, também 1 Crônicas, capítulo 26, além do Salmo 39, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 21. Houve no tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe: há sangue sobre Saul e sobre sua família, porque matou os Gabaonitas. O rei chamou então os Gabaonitas e falou com eles. Ora, os Gabaonitas não eram filhos de Israel, mas uns restos dos amorreus, aos quais os israelitas se tinham ligado com o juramento. Entretanto, Saul procurara eliminá-los, em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi disse, pois, aos Gabaonitas: que devo fazer por vós, e que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Os Gabaonitas responderam: não é questão de prata e ouro a nossa questão com Saul e sua família, e não pretendemos matar ninguém em Israel. Farei o que disserdes, disse Davi. Eles responderam ao rei: do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos, para apagar-nos da terra de Israel, sejam-nos entregues 7 dos seus filhos, para os enforcarmos diante do Senhor, em Gabaon, na montanha do Senhor. Bem, disse Davi, eu os entregarei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento trocado entre ele e Jonatas, filho de Saul. Escolheu, pois, os 2 filhos que Resfa, filho de Aías, dera a Saul, Armoni e Mefibosete, e os 5 filhos que Merobe, filho de Saul, dera a Adriel, filho de Berzelai de Meola. Entregou-os aos Gabaonitas, que os enforcaram na montanha diante do Senhor. Pereceram todos os 7 juntos, nos primeiros dias da colheita da cevada. Resfa, porém, filha de Aías, tomando um saco, estendeu-se sobre ele em cima de uma rocha, e ali esteve desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva do céu. E ele não deixou que os pássaros do céu pousassem sobre os corpos durante o dia, nem que as feras selvagens os tocassem durante a noite. Davi, avisado do que tinha feito Resfa, filha de Aías, concubina de Saul, foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, com os habitantes de Jabes, em Galaade. Esses os tinham tirado furtivamente da praça de Bet-san, onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Gilboé. Trouxe, pois, de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e mandou também recolher os ossos dos que tinham sido enforcados. E os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, assim como os dos supliciados, foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim, no sepulcro de Cis, pai de Saul. Fizeram assim tudo o que tinha ordenado o rei, e Deus se compadeceu da terra. Houve de novo uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com os seus homens para combatê-los. Instalaram-se em Gob e começaram a guerra contra os filisteus. Levantou-se então Dodó, filho de Joás, que era um dos filhos de Rafa, trazendo uma lança que pesava 300 siclos de bronze, e cingindo na cintura uma espada nova, e declarou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi, e feriu o filisteu, matando. Então os homens de Davi fizeram este juramento: tu não virás mais conosco a combate, para que não apagues o facho de Israel. Depois disso, houve ainda um combate contra os filisteus em Gob, onde Sabocai, de Ruza, matou Saf, um dos filhos de Rafa. E recomeçando o combate contra os filisteus em Gob, Elcanã, filho de Jaar e Oreguim, de Belém, matou Golias de Gate, que levava uma lança, cujo cabo era como um cilindro de tecedor. Houve também um combate em Gate. Encontrava-se ali um homem enorme, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, isto é, 24 dedos, e era também descendente de Rafa. Como lançasse um desafio a Israel, prostou-o Jonatas, filho de Rosama, irmão de Davi. Esses 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa, em Gate, e caíram pela mão de Davi e de seus homens. 1 Crônicas, capítulo 26. Eis as categorias de porteiros: dos coritas, Meselemias, filho de Coré, dentre os filhos de Abiasaf, filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zabadias, o terceiro, Jatanael, o quarto, Elã, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo, filhos de Obed-edom, Semeias, o primogênito, Josabade,
o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Folate, o oitavo, porque Deus tinha abençoado a Obed-edom. Semeías, seu filho, teve filhos que se tornaram chefes de famílias, porque eram homens valorosos. Os filhos de Semeías foram Otni, Rafael, Obed, Elzabade e seus irmãos, homens valentes, mais Eliú e Samaquias. Descendentes de Obed-edom, todos estes homens, assim como seus filhos e seus irmãos, homens de valor e qualificados para o serviço, eram ao todo 62. Meselemias tinha filhos e irmãos, homens capazes, ao número de 18. Rosa, dos filhos de Merari, tinha por filhos Senri, o chefe. Não era o mais velho, mas seu pai fizera dele chefe. Reucias, o segundo, Tebelias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Os filhos e irmãos de Rosa eram 13 ao todo. A essas classes de porteiros, aos chefes desses homens e a seus irmãos, foram confiadas as funções para o serviço do templo. Foi feito sorteio para cada porta, pequenas e grandes, segundo suas famílias. Do lado do oriente, a sorte tocou a Selemias. Tirou-se a sorte a Zacarias, seu filho, que era um sábio conselheiro, e a sorte lhe atribuiu o lado norte. O lado sul tocou a Obed-edom, e a casa dos depósitos de provisões a seus filhos. A Sefim e a Rosa coube o lado oeste, com a porta Chalequete, no caminho que sobe. Uma guarda estava defronte à outra. Ao oriente havia 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia e nos armazéns 4, 2 a 2. Do lado das dependências, a oeste, 4 no caminho e 2 nas dependências. Tais são as classes de porteiros, dentre os filhos dos coritas e os filhos de Merari. Os levitas, seus irmãos, tinham a guarda dos tesouros do templo e dos tesouros das coisas sagradas. Dentre os filhos de Leedã, a saber, os filhos dos Gersonitas, descendentes de Leedã, chefes das famílias de Leedã. O Gersonita era Jaiel. Os filhos de Jaiel, Zatã e Joel, seu irmão, tinham a guarda dos tesouros da casa de Deus. Dentre os Anranitas, os Isaaritas, os Hebronitas e os Osielitas, era Subael, filho de Gerson, filho de Moisés, o intendente-chefe dos tesouros. Dentre seus irmãos, descendentes de Eliezer, cujo filho foi Roobias, cujo filho foi Isaías, e filho deste Jorão, e filho deste Zecri, e filho deste Salomite. Eram Salomite e seus irmãos, que administravam todos os tesouros das coisas santas, consagradas pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas e chefes dos exércitos. Eles os tinham consagrado, do despojo da guerra, para a manutenção do templo. Tudo o que tinha consagrado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Cis, por Abner, filho de Ner, Joabe, filho de Sárvia, tudo estava posto sob a guarda de Salomite e de seus irmãos. Dentre os Isaaritas, estavam postos à frente dos serviços exteriores em Israel, como escribas e magistrados, Conenias e seus filhos, Razabias, da família de Hebron, e seus irmãos, homens de valor, em número de 1.700, faziam a inspeção de Israel, do outro lado do Jordão, a oeste, para todos os negócios religiosos e civis. Quanto aos Hebronitas, cujo chefe era Gerias, fez-se, no 40º ano do reinado de Davi, pesquisas sobre suas genealogias e suas famílias, e foram encontrados entre eles homens de valor, em Jazer de Galaade. Gerias e seus irmãos, homens de valor, eram em número de 2.700 chefes de família. O rei Davi os estabeleceu sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os negócios religiosos e civis. Salmo 39, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou meus pés numa rocha, firmou os meus passos. Pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus, e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor, e não segue os idólatras nem os apóstatas. Senhor, meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abristes os ouvidos. Não desejais holocausto nem vítima de expiação. Então eu disse, eis que eu venho. No rolo do livro está escrito de mim, fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo de meu coração. Anunciei a justiça na grande assembleia. Não cerrei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi vossa justiça no coração.
Mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade nem a vossa fidelidade, à grande assembleia. E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias. Protejam-me sempre vossa graça e vossa fidelidade, porque males sem conta me cercaram. Minhas faltas me pesaram, a ponto de não aguentar vê-las, mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. Sinto-me desfalecer. Comprazei-vos, Senhor, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar minha vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprazem com meus males. Fiquem atônitos, cheios de confusão, os que me dizem, bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem e se alegrem em vós, todos os que vos procuram. Digam sem cessar àqueles que desejam vosso auxílio, glória ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor vela por mim. Sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Muito bem, 1 Crônicas capítulo 26 fala sobre a divisão dos porteiros. E o que são esses porteiros? Eles terão um papel muito importante quando chegarmos a 2 Crônicas. Como as pessoas estão chegando ao Templo de Jerusalém, eles têm homens fortes que basicamente são como aqueles porteiros de bares, de clubes, que mantêm a ordem e permitem que as pessoas entrem no local e também lida com um comportamento indisciplinado daqueles que esperam na fila e até expulsa pessoas do local por se comportarem mal. Então temos uma lista de vários desses porteiros que viriam ao templo em Jerusalém e manteriam a paz. Se houvesse confusões, pessoas indesejadas ou objetos tentando entrar no templo, eles o impediriam. É muito prático, mas não é pouca coisa. Eles vão se destacar. Esses grupos de famílias serão muito necessários no final de 2 Crônicas, quando, sob o sumo sacerdote, eles precisarão desses porteiros para manter a paz e a ordem no templo. Os porteiros não eram levitas, no entanto. Os levitas estavam supervisionando os tesouros da casa de Deus. Ao longo da história em Israel, sempre que Israel derrotava alguém em batalha, eles traziam todos os despojos da batalha para o templo, para serem usados na casa do Senhor. Então foi isso que eles fizeram o tempo todo. Já em 2 Samuel capítulo 21, temos uma ocorrência estranha, onde a chuva não caiu e houve fome. Então, finalmente, Davi pergunta ao Senhor. Aqui está ocorrendo um fenômeno físico e não foi como se Davi pensasse imediatamente que havia uma causa espiritual. Então, finalmente, Davi pergunta ao Senhor. O Senhor respondeu que em algum momento Saul, em sua casa sanguinária, matou os Gabaonitas. Agora, este evento não foi escrito em 1 Samuel ou registrado em outro lugar na Bíblia, mas deve ter ocorrido assim. Lembre-se que os Gabaonitas não eram membros do povo de Israel, mas em Josué capítulo 9, cerca de 400 anos antes do reinado de Davi, Israel jurou que não prejudicaria os Gabaonitas. Deus esperava que Israel mantivesse sua promessa, mesmo que os Gabaonitas tenham entrado nessa promessa por meio de enganações, como vimos no episódio do dia 83. E o que é que o rei Davi faz? Ele chama os Gabaonitas e diz, sei que isso aconteceu, o que você quer que eu faça por você? Ele pergunta o que poderia fazer por eles. Então ele se aproxima dos Gabaonitas não como rei, mas como alguém que deseja servi-los. Lembramos de Jesus que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Os Gabaonitas dizem que prata e ouro não vão ajudar, matar homens de Israel também não vai ajudar, mas eles pedem que 7 membros da família de Saul sejam entregues a eles para serem executados. Assim é o que acontece. Você pode olhar para isso e pensar que está muito confuso tudo, mas há um elemento de justiça para isso. Há também um elemento de restrição. Agora não é apenas no sentido de que estes são os descendentes de Saul, mas lembre-se de ontem, quando soubemos que outros sofrem por causa dos nossos pecados. Então é isso que acontece aqui. Outros vão sofrer por causa dos pecados de Saul. Davi está entrando cada vez mais na batalha. Aprendemos sobre a próxima batalha de Davi com aqueles filisteus irritantes e precários. Davi está ficando cansado na batalha. Davi está envelhecendo. Há algo muito poderoso mostrar que Davi ainda está disposto a ir para a batalha. Lembre-se no início de 2 Samuel capítulo 11, Davi evitando batalhas. Ele evitou fazer aquilo que ele foi chamado a fazer. Mas mesmo em sua velhice, Davi vai para a batalha, porque isso é o que ele deveria estar fazendo. Davi pode se arrepender, mas aqui está outro caso, em que a fraqueza humana está em exibição. Davi não é o homem que costumava ser. Davi costumava ser um poderoso guerreiro. Davi tem que ficar cara a cara com o fato de que ele não é o homem que era. Davi não tem a força que costumava ter, não tem a capacidade de lutar que costumava ter, não tem a capacidade de sustentar sua luta em batalha. Isso é algo muito poderoso para muitos de nós. À medida que continuamos a crescer, à medida que continuamos a avançar, nós percebemos, nós dizemos, ok, Senhor, parte da força da minha juventude se foi. Algumas das batalhas que você me chamou para lutar como uma pessoa mais jovem,
Eu não sou capaz de fazer como uma pessoa mais velha. Há algo de muito humilde sobre essa verdade. Há também uma oportunidade para a humildade em nós mesmos reconhecermos a verdade das nossas limitações. Davi é um ótimo exemplo aqui. Seus homens poderosos dizem a ele para não liderá-los na batalha desta vez. Ele pode direcioná-los por trás de um local de segurança, meio que aquela nota humilhante de você não é o homem que costumava ser, mas ter a humildade de dizer, você está certo, eu só farei o que posso fazer. Isso é com todos nós, isso é tudo que Deus espera de nós. Com Deus podemos fazer todas as coisas, mas sem Deus não podemos fazer nada. Precisamos dessa graça, dessa ajuda, dessa humildade para saber verdadeiramente o que eu posso fazer, Senhor. Eu farei isso. E o que eu não posso fazer, Senhor? Então, eu não vou ficar preocupado com isso. Humilde, direi, Senhor, seja feita a tua vontade. Obediência acima do sacrifício. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.